Uma das perguntas mais frequentes em relação ao processo de construção de texto, de redação é: qual será o tema este ano do vestibular? Qual será o tema do Enem? Como se a gente tivesse uma bola mágica que a gente adivinhasse aí o futuro. Nós não temos essa capacidade de prever o tema. O que a gente pode fazer muito bem é discutir temas. E um tema possível, a gente quando diz possível, porque ele pode aparecer em qualquer vestibular ou no Enem, é preconceito linguístico. Até porque o Enem tem essa perspectiva de trabalhar questões de cidadania, trabalhar na perspectiva de fazer o aluno que sai do ensino médio refletir sobre os papéis sociais. E em relação ao preconceito linguístico, está aí uma reflexão sobre os papéis sociais. O que seria, na verdade, o preconceito linguístico? É quando a gente desrespeita o jeito de falar do outro, porque a gente imagina que o jeito de falar da gente é mais importante, é o mais valioso. Isso é um equívoco enorme. Quando eu desenvolvo o preconceito linguístico, eu tenho uma atitude de superioridade em relação ao outro. Está aí uma possibilidade para que a gente discuta como causa. Uma das causas do preconceito linguístico seria essa ideia de superioridade linguística, porque eu julgo a minha maneira de falar superior à do outro. Nesse sentido, a gente pode falar em equívocos, em desvios linguísticos, mas não em erro. Na verdade, quando a gente aprende as regras gramaticais, a gramática normativa, aquela que coloca as regras que devem ser seguidas por todos ou quase todos os falantes de uma língua, a gente quando coloca isso, impõe isso, a gente às vezes se equivoca achando que a gente tem que falar igualzinho ao que a gramática impõe. Não. Na verdade, existe essa gramática normativa, que é, para mim, normativa e diria também norteadora, porque uma língua é um sistema e precisa, sim, de regras, mas ela não é a única possibilidade de comunicação. O que é que eu quero dizer com isso? É que há variações que correspondem a regiões, há variações que correspondem à questão da idade, há variações que correspondem à questão do poder aquisitivo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu terei preconceito linguístico se eu pegar alguém de uma determinada região falando a forma como se fala em sua região e eu achar isso ridículo, começar a tirar brincadeiras ou, como vocês dizem, tirar onda. Quando eu tiro onda com a maneira de alguém falar diferente, eu estou desrespeitando, promovendo o preconceito linguístico. As variações linguísticas devem ser respeitadas. Quando eu falo na questão etária, eu acho que os jovens usam hoje um vocabulário, uma construção de frases que não é utilizada por alguém que já passou, por exemplo, dos 40 anos. Não significa dizer que o jovem fale melhor ou pior. Não significa dizer que essa pessoa que passou dos 40 anos fale melhor ou pior. No fundo, há essa variação. Portanto, a partir do momento em que eu respeito a maneira de o outro falar, a partir do momento em que eu respeito essas variações em relação à idade, em relação à região, em relação ao poder aquisitivo, eu não cometo o preconceito linguístico. Eu acredito que para que a gente tenha uma intervenção nesse preconceito, nesse desrespeito à maneira de o outro falar, a gente deveria, na verdade, colocar em discussão e aceitar. Essa seria uma boa saída, a gente aceitar os falares brasileiros. O Brasil é um país muito grande e, por ser muito grande, apresenta uma variação linguística grande também. Então, a partir do momento em que eu respeito o outro, a partir do momento em que eu proponho que o outro aceite como eu falo, eu estou exatamente quebrando esse tal do preconceito linguístico. Eu acho que aqui a gente tem uma espécie de começo de provocação para você escrever sobre o preconceito, a presença do preconceito linguístico no Brasil hoje. Espero que você quebre os preconceitos linguísticos que, por um acaso, você tiver, e espero que você consiga produzir uma excelente redação.
Vem para o Espaço Conexões, vem para cá que a gente vai sentar e dar uma lida aí no seu processo de construção textual, na sua argumentação. Se você apresenta para a gente vai poder dizer assim, está num bom caminho, está nesse caminho não muito agradável, pega um outro caminho. Venha para cá, estou esperando você junto ao Espaço Conexões no nosso curso de Redação e Linguagens. Xararau e até a próxima!